Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você. O NT Sul está começando ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo com informações úteis para o seu dia a dia. Abrem amanhã as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado. Provas serão realizadas em diferentes cidades brasileiras. Tem mais de 6 mil vagas e salários que podem chegar a R$22 mil. Hoje tem a psicóloga Lisiane Omerich no quadro Dia de Terapia. Você sabe o que significa ter uma boa saúde mental? Não é só ausência de doenças. A Lisiane vai explicar. A gente fala hoje sobre os estudantes que mandaram bem na redação do Enem 2023. 60 candidatos tiraram nota 1000. Em Cachoeira do Sul, 2 estudantes chegaram muito perto de tirar a nota máxima e nós vamos conversar com elas. E hoje tem reportagem falando de uma percepção da comunidade de Cachoeira do Sul. Falta de atendimento às demandas de obras da comunidade. Protocolos com as solicitações são abertos, mas o atendimento tem sido muito demorado ou inexistente. Eu entrei em uma das crateras que foi formada em função da enxurrada aqui na rua Leopoldo Souza para dar um pouco da dimensão do buraco que foi formado aqui na rua. Nós ouvimos moradores e vamos conversar ao vivo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, aqui no NT Sul, para explicar essa situação. E você de casa, quer participar com a gente? O NT Sul faz aqui diariamente uma grande troca de informações e a sua notícia é muito bem-vinda. O WhatsApp é o 51997697129. Você pode enviar áudio, foto, vídeo ou seu texto e a gente mostra por aqui. Nossas lives também estão no ar e você pode mandar a sua participação em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. E essa informação é para quem é concurseiro ou tem como objetivo ser um servidor federal. Abrem amanhã, sexta-feira, as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado. O primeiro em que as provas não vão ser centralizadas em Brasília, permitindo que candidatos participem em regiões de todos os estados brasileiros. São mais de 6 mil vagas para cargos em nível médio e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$22 mil. E com tantos atrativos, a concorrência deve ser grande. Batizado de Enem dos concursos, o Concurso Público Nacional Unificado abre o período de inscrições nesta sexta-feira. A seleção oferta oportunidades para pessoas com formação em nível médio e superior e traz, além da possibilidade de concorrer a mais de uma vaga no mesmo certame, a chance de realização das provas em diversos estados brasileiros, descentralizando o processo seletivo que normalmente ocorria em Brasília. Os editais já foram publicados e estão divididos em 8 eixos temáticos, que compreendem as áreas de atuação. São 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos do governo federal, com salários iniciais que podem chegar a R$ 22.900. Os altos salários são um atrativo importante e devem contribuir para a alta concorrência na disputa por uma vaga, o que vai exigir dedicação e muito estudo. É complicado mesmo. Então, como professor, eu até tenho a responsabilidade de falar que é difícil, tá? Então, o pessoal pergunta, mas se eu estudar algo básico? Não, tem que estudar valendo, tá? Espera-se em torno de 2 a 3 milhões de pessoas fazendo esse concurso. Pelo número de vagas que tem ali, a gente pode fazer uma média de em torno de 450 candidatos por vaga. Então, é um concurso difícil que o concurseiro tem que estar preparado. Ele fica mais fácil descentralizando e fazendo no local? Fica, tá? Mas de contrapartida, aumenta o número de inscritos e tem que ter um score maior, uma pontuação maior no concurso. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 2 turnos, nos mesmos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio. No turno matutino, serão 2 horas e meia de prova. Para aqueles que concorrem em nível superior, as provas objetivas de conhecimentos gerais serão compostas de 20 questões, mais uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. Para quem concorre em nível médio,
Serão provas compostas de 20 questões objetivas, mais uma redação. No turno vespertino, serão 3 horas e meia de prova. E nível superior, as provas serão objetivas de conhecimentos específicos, compostas por 50 questões. Para o nível médio, provas objetivas compostas por 40 questões. As provas são de caráter classificatório e eliminatório e contemplam a primeira fase da primeira etapa do concurso, que terá ainda as fases de perícia médica, verificação da condição declarada, essa para pessoas negras, e a de procedimento de verificação documental complementar para os candidatos indígenas. O edital prevê reserva de 20% do total de vagas para candidatos negros, 30% para candidatos indígenas e 5% para pessoas com deficiência. O concurso tem validade de 1 ano. Não é um concurso que o candidato ele tem que se preparar sabendo a essência do concurso que ele está fazendo. Aqui não cabe decorar questões que nem colégio a gente fala, né? Tu tem que saber o que tu está fazendo naquele momento, daquela questão, daquele componente que tu está fazendo a tua prova. É importante também tu ter a certeza que tu está fazendo algo que tu realmente deseja, tentar ter a tranquilidade na hora da prova, tá? Até para não ter distração, não errar, não ficar pensando aleatoriamente na hora do concurso e focar realmente no que tu estudou. Como eu falei, é uma prova mais difícil, sim, mas aquele candidato que estiver preparado em ambos os sentidos, ele vai sair super bem na prova, porque a gente pega, por exemplo, a parte do estudo. Mas a parte do estudo é uma das partes, porque tem toda a preparação física, emocional, dormir, se alimentar bem, tudo isso compõe a prova de um concurso. O candidato deve escolher apenas um bloco temático e, dentro dele, pode optar por quantas vagas quiser. As inscrições devem ser feitas por meio da plataforma gov.br, preenchendo os formulários necessários e anexando os documentos exigidos. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para cargos de nível médio e R$ 90,00 para os de nível superior. Independentemente do número de vagas a que decidir concorrer, o candidato paga apenas uma inscrição. Estão isentas do pagamento de inscrição pessoas que integram o Cadastro Único para Programas Sociais, quem cursa ou cursou faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, ou pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni, e as pessoas que realizaram transplante de medula óssea. Não adianta um candidato acertar tudo, por exemplo, questão de português e tirar nota baixa em matemática, né? Porque nesse concurso eu brinco falando assim, mas não é quem acerta mais que vai passar, é aquele que erra menos. Então, tu mantendo um padrão de acerto em ambas as disciplinas, é o que vai jogar e te impulsionar mais para frente em relação aos candidatos que estão fazendo a prova. Não adianta tu ser muito bom numa matéria e não ser em outra, tá? Então, eles buscam padrão, eles buscam uma regularidade dentro das disciplinas. Gente, agora um serviço de utilidade pública. Desde quinta-feira da semana passada, o posto de identificação de Cachoeira do Sul, responsável pela emissão de documentos como a carteira de identidade, está interditado. O motivo é que o prédio da UERGS, que cede espaço para atendimento do IGP, está passando por uma reforma no telhado. A assessoria de imprensa informou que a obra deve ter duração de 30 dias. Por enquanto, o único serviço que está sendo disponibilizado no local é o de entrega de carteiras de identidade que já foram solicitadas antes da interdição. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até o meio-dia e à tarde da 1 até as 2, até as 14 horas. Quem tiver urgência e precisar emitir o seu documento nesse período em que o posto de Cachoeira estiver sem funcionamento, deve fazer a solicitação em outro município. Segundo a assessoria do IGP, o posto de Santa Cruz do Sul é o mais próximo e também possui atendimento online. Bom, nós vamos seguir acompanhando e trazendo novas informações assim que o serviço for retomado aqui na cidade de Cachoeira do Sul.
E olha, daqui a pouquinho, aqui no Telejornal NT Sul, a gente traz reportagem falando sobre esse problema de muitos buracos, de muitos problemas em ruas da cidade depois das enxurradas, das chuvaradas que nós tivemos nas últimas semanas aqui na cidade de Cachoeira do Sul. E ainda hoje, aqui no NT Sul, tem entrevista também com o nosso coordenador da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior. Então continue com a gente, vá mandando a sua mensagem e a gente traz já todos esses detalhes. E nós vamos falar agora de um assunto muito importante. No Brasil, 1 a cada 4 meninas falta à escola durante o seu período menstrual e cerca de 4 milhões sofrem com privação de higiene nas escolas. Atendendo a essa realidade, mais de 31 mil unidades credenciadas no programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social. Segundo o Ministério da Saúde, a oferta é direcionada a grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema. Podem receber os absorventes brasileiras ou estrangeiras que moram no Brasil, com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único e que tenham renda familiar de até R$ 218 por pessoa. Estudantes de escolas públicas também devem estar no Cade Único, mas, neste caso, a renda familiar mensal por pessoa vai até meio salário mínimo. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas. Para garantir o benefício, é o seguinte: você deve baixar o aplicativo ou acessar o site Meu SUS Digital e entrar com a sua conta do Gov. Lá você deve clicar no ícone Dignidade Menstrual e obter a autorização do programa. Depois, é só ir até uma farmácia popular e apresentar essa autorização, que pode ser impressa ou digital, no celular mesmo, e apresentar também um documento pessoal com CPF. Para menores de 16 anos, a retirada dos absorventes deve ser feita por um responsável legal. A orientação do Ministério da Saúde, em caso de dificuldade para acessar o aplicativo ou emitir a autorização, é procurar auxílio em uma unidade básica de saúde. E a gente fala agora sobre o cigarro. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o consumo de tabaco tem diminuído no mundo, mas a meta de redução de 30% até 2030 não vai ser atingida. A Organização Mundial da Saúde informou nesta terça-feira que os números de adultos que consomem tabaco têm diminuído de forma constante nos últimos anos em todo o mundo. Apesar disso, a OMS alerta que a indústria tabagista luta para reverter essa tendência. Um novo relatório que analisa as tendências do consumo da substância desde 2000 e projeta até 2030 revelou que 150 países conseguiram reduzir o consumo. Em 2022, 1 em cada 5 adultos em todo o mundo era fumante ou consumia outros produtos do tabaco, em comparação com 1 em cada 3 no início do século. Ainda que as taxas de tabagismo estejam diminuindo na maioria dos países, a OMS alertou que as doenças relacionadas ao tabaco podem permanecer elevadas durante alguns anos. O tabaco tem sido apontado como causa de doenças que matam mais de 8 milhões de pessoas por ano, entre elas mais de 1 milhão de não fumantes que estão expostos ao fumo passivo. Mesmo com a redução do número, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o mundo vai ficar abaixo do objetivo de uma redução de 30% no consumo de tabaco entre 2010 e 2025. Há mais de 50 países que podem atingir essa meta, inclusive o Brasil, que já reduziu o consumo de tabaco em 35% desde 2010. Números importantes, né? E a gente, com todo respeito, com todo carinho com quem é fumante, deixa aqui essa sugestão, né? Que tal, nesse ano que está começando ainda, 2024, abandonar esse vício, esse hábito, né? E trocar, quem sabe, por um hábito mais saudável. E não vale só para o cigarro, não, né? Tem muitos outros hábitos de vida que a gente precisa revisitar, dar uma olhadinha aí, ver se está fazendo bem para a gente. E se não é a hora da gente trocar e adotar um comportamento que seja mais adequado, como, por exemplo, alimentação, exercício físico, consumo de água.
né? A questão do estresse, tantos outros aspectos que fazem mal para a nossa saúde. Então sempre é tempo da gente revisar isso para ter justamente uma saúde mais adequada. Bom, nós estamos chegando agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você que nos acompanha aqui no Telejornal NT Sul, para você relatar o que está acontecendo aí onde você está, para você comentar as reportagens também. E eu sempre destaco aqui, né, que muitos dos contatos que chegam aqui diariamente, eles terminam virando reportagem. Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai ver uma reportagem da Rua Leopoldo Souza, aqui em Cachoeira do Sul, que tem um buracão imenso. Thelma Tomás foi hoje de manhã para ver esse local, né, que vem sofrendo muito com as enxurradas, que é só um exemplo de tantas ruas, de tantos locais de Cachoeira do Sul que estão passando por problemas, que precisam de atendimento e que não estão conseguindo receber esse atendimento. Então, daqui a pouquinho tem essa reportagem, que é fruto do contato justamente dos nossos telespectadores, e logo na sequência tem entrevista com o coordenador da Defesa Civil, o Edson das Neves Júnior. Então, você de casa, faça parte aqui do nosso jornalismo, mande a sua mensagem em 51997697129. Vamos para a tela? A Marielle Bico está participando com a gente aqui. Novamente estamos com problemas na rua Tito Osório Torres. Bueiros entupidos fazem a água vir por cima da rua, entrando nas residências. Ainda tem um buraco imenso em frente à minha casa, com o risco da rua desabar. Já protocolei pedido na prefeitura em setembro e até agora nada. Até quando vamos ficar apreensivos toda vez que chove? Questiona aqui a Marielle. Obrigado, Marielle, pela participação. E a gente tem recebido mensagens aqui que são quase mensagens padronizadas, né? Como a da Marielle, que é o problema, o contato da pessoa com a prefeitura, mas a falta de atendimento. E o que nós queremos entender hoje é o critério que a prefeitura está utilizando para fazer os atendimentos, né? E também qual a capacidade de fazer esses atendimentos, porque tem casos aqui que estão demorando muito tempo, que o protocolo já foi aberto há bastante tempo e o problema continua lá, né? Quem mais? A Maquelen Nunes está participando com a gente. Aqui em Cordilheira, interior do município, não foram tantos estragos, só caíram bastante árvores. E ela manda aqui uma foto, acho que é um eucalipto, pelo que eu percebo aqui, né, que caiu a raiz inteira aí, né, terminou tombando. Obrigado, Maquelen, pela participação. Dos males, o menor, né? Mas a gente torce aí que o tempo estabilize, inclusive a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso já já. Bom, depois do intervalo tem a previsão do tempo. A gente vai, inclusive, ampliar esse assunto da necessidade de obras pelas ruas de Cachoeira do Sul. Nós vamos conversar ao vivo com o coordenador da Defesa Civil do município, Edson das Neves Júnior, para explicar essa situação. E vamos falar sobre os estudantes que mandaram bem na redação do Enem 2023. 60 candidatos tiraram nota 1000. Em Cachoeira do Sul, 2 estudantes chegaram muito perto de tirar a nota máxima e nós vamos conversar com elas. Voltamos já já. NT Sul já de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa quinta-feira. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. Inclusive vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. E como a gente pode ver agora, as nuvens já estão menos densas, né, do que estiveram nos últimos dias, do que estiveram hoje ao amanhecer. Até já dá para a gente enxergar ali, com algum esforço, o céu, não é? Mas a situação está um pouco diferente do que está, por exemplo, na metade norte do Rio Grande do Sul, que é a região que ainda deve ter um pouco mais de chuva hoje. Para quem está aqui em Cachoeira do Sul, a boa notícia é que a gente ainda pode ter alguma pancada de chuva, né? Mas aquelas chuvas esparsas, chove num ponto, no outro não chove e eventualmente isso pode até mesmo nem ocorrer. Bom, vamos ver agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, mais uma vez amanheceu com o tempo encoberto. Até pode ter alguma pancada de chuva aqui ou ali, mas o sol deve voltar a aparecer ao longo do dia. Temperatura mínima 23 graus e máxima 29. Sexta-feira, sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 23 graus e máxima 30. Sábado, a temperatura fica amena e vai ter sol entre nuvens. E segue a chance de pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima 21 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A chuva dá uma trégua em parte do estado gaúcho após a instabilidade dos últimos 2 dias.
O tempo fica estável na fronteira oeste e na região central, onde o sol brilha entre algumas nuvens. Na campanha e no sul, o céu fica nublado, com possibilidade de garoa, mas há áreas onde a chuva pode aparecer. Na região metropolitana, incluindo Porto Alegre, na Serra, no litoral norte, no norte do estado, a chuva vai ser frequente, porém com menos intensidade. Destas localidades, na Serra Gaúcha e também no extremo norte, na divisa com Santa Catarina, poderão ser registrados temporais. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 30 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 29 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 26 graus. Também 26 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E vamos a mais recados da nossa audiência. Obrigado a você que está fazendo parte aqui do nosso jornalismo, escrevendo para a gente. Vou começar esse bloco com as mensagens do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente aqui a Joana Lopes, a Vera Lúcia Barbosa, obrigado a vocês pelos recados, a Mara Regina Melo Belo, Cristina Veloso, Lourdes Simon, obrigado a vocês de coração pela companhia com a gente. Para você que está com a gente no YouTube, muito obrigado também pela companhia. Vá deixando aí a sua informação, o seu recado, o seu comentário sobre os diferentes fatos do dia. Vamos para a telinha, tem recados do nosso WhatsApp. A Verônica está participando. Essa é a foto publicada pela Prefeitura dia 12 de janeiro. Segundo eles, estavam patrolando a estrada da Forqueta. Mas aí eu pergunto, que patrulhamento? A estrada está exatamente do mesmo jeito. Um caos, diz aqui a Verônica. Bom, a gente precisa, então, apurar essa informação aí com a Prefeitura, né? Para que tenhamos esclarecimentos. Obrigado, Verônica, por nos alertar aí sobre esse caso. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. O Everton Oliveira, a Secretaria de Obras, até agora não consertou a ponte da Rua General Osório, no bairro Augusta. Essa ponte já vinha com problemas há muito tempo. Aí, depois da chuvarada do dia 22 de dezembro, ficou desse jeito e continua assim. E aí os moradores seguem aí com problemas, né, Everton? Obrigado pela participação. Aproveito para destacar para você que chegou agora que daqui a pouquinho nós vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, para falar justamente sobre esse atendimento. Inclusive tem reportagem ainda antes disso, tratando dos buracos, dos estragos que as chuvas vêm deixando, né, aqui no município. A Jennifer Lopes, venho aqui mostrar minha indignação. Eu perdi tudo com a enxurrada. Ainda estamos tentando nos equilibrar e a Corsã ainda cobra um valor alto nessas condições, de R$ 90 a R$ 100 de água. Veio praticamente o dobro. O que pode ser feito perante essa situação? Jennifer, obrigado pela participação. Inclusive, a gente trouxe informação aqui essa semana de que a Prefeitura entrou em contato com a Corsã para impedir aí essa isenção, né, da cobrança de água para quem realmente foi vítima das enxurradas e fez essa notificação a esse sistema, né, da Prefeitura nesse período. Quem mais? O Arilton Fontoura está com a gente aqui também. Peço encarecidamente que a Prefeitura dê atenção à Rua Ernesto Pertilli, bairro Tibiriçá, porque o bueiro está todo aberto. Tem uma residência que quase já não dá mais para entrar, relata aqui o Arilton. Obrigado, Arilton, também pela informação. Daqui a pouquinho mais recados, mais participações da nossa audiência aqui no Telejornal. Gente, o INEP divulgou nessa semana que 60 candidatos tiraram nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2023. O resultado é superior ao desempenho da edição anterior, em 2022. Na oportunidade, 18 candidatos conseguiram a nota máxima. Em Cachoeira do Sul, 2 estudantes chegaram muito perto de tirar a nota máxima na redação. O bom desempenho foi recompensado após meses de dedicação. A Maria Antônia e a Letícia são bons exemplos aqui de Cachoeira do Sul quando o assunto é redação. Elas conseguiram atingir as notas 980 e 960 respectivamente. Desempenho excelente para quem sonha ingressar no ensino superior através do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ambas já definiram a profissão que sonham em seguir. A Maria Antônia quer algo dentro da saúde e a Letícia cursará letras na UFSM. Para obter esses resultados, as meninas tiveram uma dedicação durante meses, realizando simulados,
fazendo redações e, claro, lendo bastante. A minha preparação durante o ano ela foi uma preparação contínua. Eu sempre mantive meu estudo muito ativo, mantendo as revisões em dia, e isso é algo que eu prezo muito, eu acho muito importante, não só fazer questões daquele conteúdo somente no dia em que tu aprendeu ele, mas deixar, separar ele pedacinho por pedacinho para te revisar durante a semana, durante o mês, né? E usar aquilo, porque daí tu não vai esquecer na hora da prova. Na redação, eu fazia uma redação por semana, enviava ela para correção. Na reta final ali por setembro, eu comecei a fazer 2, mas enviar só uma para correção, mas ali para treinar o tempo de prova, né? Porque a prova ela é maçante, ela é cansativa, ela te vence pelo cansaço e a gente tem muito pouco tempo. Na reta final ali eu já estava conseguindo escrever a minha redação em 50 minutos. Então isso é muito importante para a gente não ficar nervoso. E quando a gente fica nervoso, a gente não consegue associar as ideias. Ao longo do ano eu fui estudando muito, desde o 9º ano eu tenho essa prática de estudos com redação. E nos anos anteriores eu tirei 900, 980, então eu já esperava uma nota por volta desses números aí. Mas fiquei muito feliz, claro que me surpreendeu e estou muito ansiosa para esse ano agora. Eu sempre tentei escrever, não perder a prática, mesmo com uma nota boa. Eu sempre continuei escrevendo os textos, assim, buscando geralmente o 1000, assim, o tão sonhado. Mas sempre continuei escrevendo e lendo muito também. Sempre que eu via alguma série, algum filme ou mesmo na leitura, eu procurava associar com algum repertório que eu pudesse colocar na redação. Para a Agência Brasil, o diretor de avaliação da educação básica do Ministério da Educação, Rubens Lacerda, salienta que o principal motivo para as notas altas na redação foi o tema Desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A amplitude desse assunto possibilitou uma fluidez na hora de redigir o texto. Eu gostei muito do tema desse ano, eu acho muito importante a gente validar e essa atitude do Enem de dar visibilidade para esses temas que geralmente são muito unificados pela sociedade. O tema em si, ele me surpreendeu bastante, como eu disse, eu não esperava, mas foi um tema muito necessário, porque a gente vê isso todo mundo no dia a dia, a gente vê a mãe trabalhando em casa, a avó trabalhando em casa e as pessoas não falam disso porque é algo banalizado pela sociedade. Então, foi algo assim que eu tenho certeza que todos conseguiriam ter uma visão, porque todo mundo vivencia isso. Do grupo de 60 candidatos que tiraram nota máxima, apenas 4 são oriundos da rede pública. A Maria Antônia concluiu o ensino médio na Escola Liberato Salzano e a Letícia no Colégio Totem. Mais de 2.700.000 candidatos fizeram a prova no fim do ano passado. O edital do ProUni já foi publicado e as bolsas podem ser consultadas a partir de amanhã. As inscrições estão programadas para iniciar a partir do dia 29 de janeiro. Isso aí, parabéns aos estudantes, né, que conseguiram uma boa nota do Enem, no Enem, e aqueles que não conseguiram, neste ano tem uma nova oportunidade, né? Sigam firme, não desistam dos seus sonhos, muita leitura, muitos estudos e, se Deus quiser, né, no momento adequado, essa nota vem. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre saúde mental. Você sabe o que significa ter uma boa saúde mental? Já parou para pensar? Olha só, ter uma boa saúde mental não é somente ausência de doenças, é ter uma boa inteligência emocional. Ficou ainda mais confuso? A psicóloga Lisiane Homer está chegando para nos ajudar a entender esse assunto que afeta a todos nós e aos nossos relacionamentos. É hora do Dia de Terapia. Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui no Dia de Terapia sobre o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização ao cuidado que a gente deve ter com a nossa saúde mental. Vocês sabem que o nosso ponto de equilíbrio, a nossa vida, ela tem que ser dosada com a nossa saúde física e a nossa saúde mental, né? Esse é o nosso ritmo que a gente tem que implementar na nossa vida, estar com uma saúde globalizada em dia. Só que muitas vezes a gente esquece da nossa saúde mental. A gente pensa que fazendo um check-up durante o ano, a gente está com saúde completamente ok. E muitas vezes não é.
né? Muitas vezes a gente está esquecendo de tratar a saúde mental, esquecendo de cuidar do nosso emocional, porque não sobra tempo, porque a gente não se permite cuidar um pouquinho mais de nós, né? Porque acha que não precisa, porque eu tô bem, porque eu tô acostumado com isso, e o tempo vai passando e muitas vezes o nosso quadro, ele pode piorar a nossa ansiedade, o nosso comportamento depressivo. A Organização Mundial da Saúde, ela não caracteriza a saúde mental como ausência de doença. Não, ela caracteriza uma saúde mental quando tu coloca a tua vida dentro de um padrão de equilíbrio, quando tu consegue dar conta da tua vida familiar, quando tu consegue dar conta das tuas obrigações, né, numa forma equilibrada, quando tu consegue entender que na vida ela terá altos e baixos, a vida terá altos e baixos, e cabe a nós saber de que forma a gente vai lidar com esses altos e baixos. Se a gente vai surtar, se a gente vai ter crises de ansiedade, depressão, ou se a gente vai ter uma racionalidade maior, uma inteligência emocional maior e poder resolver os nossos conflitos, né, as coisas que não são tão boas no decorrer da vida, com serenidade e com tranquilidade. Então a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que a tua inteligência emocional é que faz a tua saúde mental. E como essa palavra é importante, inteligência emocional, significa que cada vez que nós tivermos uma atitude, a gente precisa colocar nossa razão no lugar da nossa emoção. Quando a gente resolve as coisas com a emoção, normalmente a gente faz coisas erradas, porque tu tá envolvido naquilo ali, tu tá com sentimentos em cima de algum fato, de algum evento que tu tenha que resolver, então tu não consegue ter um olhar fiel daquilo que está acontecendo, para que tu tenha uma resposta correta para aquele evento que está acontecendo naquele momento. Então, a inteligência emocional, ela nos coloca que a gente tem que usar a razão para resolver as coisas da nossa vida. A gente tem que parar, respirar e pensar, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um problema, os problemas normalmente eles têm várias soluções. Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Então é tu poder te organizar de uma forma mais equilibrada e proporcionar uma ausência de angústia, de ansiedade, de comportamento depressivo e poder, naquelas oscilações que a gente tem durante a vida, saber resolver de forma correta. Então uma boa saúde mental é quando tu transita nos elementos da tua vida com organização e equilíbrio, nada mais do que isso. E de vez em quando poder fazer uma autoanálise, né? Como é que eu tô? Como é que eu tô? Eu tô bem? Será que eu tô bem? Será que essa palpitação que eu tô sentindo não é uma crise de ansiedade que vai me dar? Será que essa tristeza que veio até mim agora não é um comportamento depressivo? Ou será que é só por um evento triste que eu participei agora e me deixou um pouquinho abalado? A gente precisa se autoquestionar para poder entender os nossos sentimentos e saber se a gente está cuidando da nossa saúde mental. Mas saúde mental, o resumo da saúde mental é a inteligência emocional, poder usar mais a razão e poder manter um padrão de equilíbrio em todos os eventos no decorrer da vida da gente. É poder interagir bem no trabalho, é poder contribuir socialmente dentro de uma comunidade, é poder interagir bem com seus familiares e amigos, é poder saber resolver problemas. Resolver problemas é tudo de bom que a gente pode ter na vida, porque todos nós temos problemas. Quem não os tem, né? Mas a gente tem que ter discernimento, tranquilidade e um comportamento racional para poder resolver os nossos problemas. Então, nesse janeiro, né, que a gente então denomina de janeiro branco, é um janeiro que, de acordo com a nossa realidade, a gente está começando o ano, a gente está fazendo propostas para o ano de 2024, então a gente tem que colocar nessas propostas o cuidado com a nossa saúde mental. É ela que nos move, é ela que faz a gente acontecer, que faz a gente ter brilho durante o ano, fazer as coisas corretas, fazer as coisas de uma forma coerente com o nosso padrão de vida. Então atentem à saúde mental, se questionem, veem se vocês não estão deficitários, com cuidado com si próprio e busquem ajuda se for o caso. Certo, pessoal? Até a próxima!
É isso, e nós vamos conversar a partir de agora com o coordenador de Defesa Civil aqui do município de Cachoeira do Sul, o Edson das Neves Júnior, que já está com a gente aqui no estúdio para falar justamente sobre as enxurradas, né, os problemas que o município vem enfrentando em decorrência das chuvas. Júnior, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no estúdio do NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde também a todos os telespectadores. Vamos buscar esclarecer e informar a população, né, sobre esses grandes desastres que estão atingindo não só Cachoeira do Sul, mas Rio Grande do Sul, né? Tivemos aí muitas cidades atingidas há poucos dias, né? Santa Maria, Agudo e o Brasil como um todo, né? Cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, todas estão sofrendo com essas mudanças climáticas, com os danos e consequências destes eventos. Ok. Júnior, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vou te perguntar então sobre essa questão dos protocolos, né? A orientação que a gente sempre traz aqui para a nossa audiência é que, primeiramente, o morador abra o protocolo, porque a gente recebe muitas mensagens, né, com reclamações, problemas nas ruas, então a prefeitura ela precisa ser comunicada. Então essa demanda efetivamente tem que ser comunicada à prefeitura. Muitos moradores estão fazendo isso, né? E a gente tem aqui meio que um padrão nas mensagens. Pessoas que abriram protocolos, solicitaram serviços, alguns serviços já há muito tempo. E teve inclusive uma mensagem assim, que nos tocou bastante aqui, que foi de uma moradora que disse mais ou menos o seguinte, antes dessa última chuva. Olha, estou com o protocolo aberto há muito tempo, a Sanga que precisava ter tido aqui uma manutenção, não teve a manutenção, se chover de novo vai alagar minha casa. E depois da chuva, alagou a casa. E aí, o que a gente pode dizer para a comunidade? Enquanto Defesa Civil, enquanto decretada a situação de emergência, a gente começa a trabalhar fazendo, digamos, as engrenagens do governo trabalhar frente a um desastre, tá? O protocolo são dados que chegam até a prefeitura e que são enviados para as secretarias para gerar as informações. E aí nós temos que trazer o início da mensagem dela, né? Estou pedindo ação numa sanga. Se está havendo a necessidade de uma ação na sanga, é porque está tendo uma intervenção errada, ou acúmulo de resíduos, ou desrespeito à área de preservação permanente, ou a construção muito próxima a essa sanga. Então, Cachoeira é uma cidade que tem essa característica. A Defesa Civil, desde que começou a trabalhar, realizou um mapeamento e hoje nós temos 1.305 moradias e praticamente quase todas elas em sangas. Tá? São áreas de preservação. Áreas de preservação. Então já é um condensamento habitacional desorganizado, né? Que foi se construindo, claro, pela necessidade das pessoas. As pessoas têm que ter onde morar. A prefeitura tem a sua parcela de contribuição por manter essas pessoas ali através da ligação de água e luz. Né? É uma saída que se tinha mais emergencial e até então não se tinha eventos com tamanha severidade. Hoje em dia não é o volume de 160 milímetros de chuva, mas é 160 milímetros em 30 a 40 minutos. Ou seja, quando a gente está saindo à noite ou durante os temporais, a gente observa que a água não entra nos bueiros, até porque a força do vento carrega esta água e ela está correndo parelho. E isso drena muito rápido para as sangas, e as sangas sobem em volume, levam os barrancos e arrastam resíduos que estão no fundo das casas, ou até mesmo detritos de casa caíram para dentro da sanga, e aí, claro, né, vai se formar um emaranhado de entulho e o nível sobe muito rápido. Dificuldades, até para acessar a sanga, nós teríamos que derrubar residências. Entendi. Não é só tirar o entulho, a máquina entrar, levantar, mas tirar como? O entulho de dentro daquela sanga. Então, assim, são estudos que a gente está fazendo, procurando reentender as bacias de drenagem do município, porque se nós pegarmos um caso bem emblemático, a gente teve aqui um buraco na Marechal Floriano. Este buraco na Marechal Floriano, ele interliga com 1 metro de água que nós tivemos aqui na Rua 7. Aqui, ao lado da Praça Honorato, com a Juvencio Soares e com a Aristides Moreira. Vai tudo parar nessa canalização, nessa sanga. É uma canalização. Assim. Tá? Uma canalização. Ela acaba caindo na sanga do zoológico e depois do zoológico nós temos ela novamente encanada na General Portinho, na General Câmara, na Ramiro Barcelos, onde tem casas por cima. Então não se consegue acessar. Então nós temos que tratar de toda esta bacia. E isto não é tratar de maneira empírica. Inclusive, a prefeitura está mapeando para contratar, para buscar técnicos que façam
O que nós vamos fazer com a bacia de drenagem para este novo momento? Porque a drenagem que nós tínhamos até então para Cachoeira do Sul se mostra insuficiente. Não só as bacias de drenagem, a engenharia precisa ser pensada para este novo momento. Tanto que nós temos, Daniel, mais de o registro de 80 quedas de muro. E são muros com padrão construtivo bom. Ou seja, os muros também não suportaram este volume, esta intensidade de chuva. Então isso acaba acontecendo. Então, trazendo para esta mensagem dela, eram problemas que já existiam na beira da Sanga e que se agravaram pelo volume intenso de chuva, pelo colapso da drenagem e pelo acúmulo de resíduos. Solucionar isso, estamos buscando atender de maneira emergencial, ou seja, abrindo onde é possível, limpando essa tubulação tanto manual quanto com hidrojato, né? E é assustador o que se tira de dentro. Madeira, bola, sacos, garrafa PET, restos de colchão, resto de móveis. Então isso tudo, né, a esse volume, claro que vai dar problema. Então todas as informações que chegam, a gente analisa ela diariamente, né, para buscar definir qual é as prioridades. Por que se trabalhou mais no bairro Bom Retiro? Porque é onde teve o maior número de casas afetadas. Me permita aí uma pequena interrupção, Júnior, porque hoje pela manhã a nossa equipe teve em contato com alguns moradores, especialmente da rua Leopoldo Souza. Nós vamos assistir essa reportagem juntos aqui e na sequência vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da priorização, né? Como é que vocês estão priorizando obras, atendimento então aos moradores. Vamos acompanhar a reportagem da Thelma Tomás. E um dos buracos aqui que se formou em função da enxurrada na rua Leopoldo Souza, para dar uma dimensão do buraco que se formou em função das enxurradas e para vocês tenham uma noção da profundidade dessas crateras. E também para que entendam a dificuldade que as pessoas que moram aqui nessa rua estão enfrentando para poder conduzir as suas vidas depois que tudo isso aconteceu aqui em Cachoeira do Sul. Essa é a profundidade de uma das crateras que se formou, então, e da largura, da extensão que esse buraco criou e do pouco que sobrou da rua. O Edson pode mostrar melhor para vocês o que sobrou da extensão dessa via, que é onde os carros e as famílias podem utilizar, então, a extensão da rua para poder conduzirem as suas vidas. O problema maior é quando existe uma dificuldade com relação a socorro médico, porque nenhuma ambulância consegue passar aqui. Conversei com alguns moradores e, além disso, a gente vai mostrar que adiante a falta de manutenção também compromete a estrutura de toda essa extensão da Leopoldo Souza, já que não tem patrulhamento, já que não tem também a drenagem dessa rua e não tem ainda a manutenção necessária. A Leopoldo Souza fica no bairro Ponte Verde. Segundo os moradores com quem conversei, o problema começou há cerca de 2 anos. E com as chuvas mais intensas que ocorreram em dezembro, tudo só piorou. A falta de canalização adequada resultou numa via cheia de buracos que hoje são mais que buracos. Verdadeiras crateras imensas que inviabilizam o trânsito de veículos e representam risco até para quem anda a pé na rua. Principalmente no momento que dá aquelas enxurradas da chuva, aqui vira uma maré d'água, não tem como tu entrar nem a pé, nem com carro, nem com nada, tu fica enliado, né? Então a gente está numa situação complicada, estamos no legítimo abandono aqui, né? Não temos mais para quem apelar. Inclusive aqui, como eu tenho a minha filha que trabalha, Uber não vem pegar ela em dia de chuva, por causa da estrada que não tem. Ontem mesmo teve carro aqui que perdeu a frente do carro toda aqui na frente, o vizinho aqui de cima tem um carro, perdeu a traseira do carro toda também. E os protocolos foram feitos por mais de um morador. E alguns deles são datados de novembro de 2023, anteriores, portanto, à enxurrada de dezembro que assolou a cidade de Cachoeira do Sul. Cleusa lembra que a situação se agravou depois de uma obra realizada pela prefeitura. A gente está pedindo para ver se fazem alguma coisa, porque vai indo com o tempo lá, nós vamos acabar ficando todo mundo interditado. Nem a pé e nem de carro, porque a rua está abrindo no meio. E não é só esse o morador que depende de atendimento emergencial. A Débora, por exemplo, está com 7 meses de gestação e pode, a qualquer momento, precisar de um socorro médico. Mora bem em frente ao buraco que se abriu aqui, né? É, porque daí a prefeitura a gente diz, a gente vai lá, se informa, a única coisa que eles dizem é que não tem dinheiro, que não tem como arrumar. Falaram que os canos eles não podiam dar, se tivesse os canos eles iam colocar. Os canos estão aqui mais de anos. Eu moro 4 anos aqui. Agora a última vez que choveu, que deu aquela função da casa caindo e coisa indo embora, a água da Sanga mesmo estava ali em cima.
E aqui tu olhava na rua, não parecia que tinha, tu não morava na rua, tu morava no meio do rio, porque lavava assim. E aí eu tenho 3 crianças pequenas. Aqui na frente da minha casa não dá para sair. Carro não dá para botar para dentro do pátio porque não tem como entrar. E os canos estão ali. A gente quer arrumar, quer fazer muro, fazer as coisas, mas como que a gente vai fazer? Se toda vez chove, acontece isso, vai só e fora os materiais. O João Carlos é transportador escolar e mora há 8 anos na Leopoldo Souza. Ele conta que várias tentativas de solução já foram propostas pelos moradores à prefeitura, desde uma parceria de calçamento até o pagamento do material de canalização pelos moradores e a mão de obra, então, custeada pela prefeitura. Nada avançou. E a situação é essa aí, a gente não consegue entrar, ó. A gente tem que deixar o carro na rua, porque tem que trocar a canalização da rua e aumentar pelo menos o diâmetro dos canos, né? E ali embaixo abriu um buraco e a gente não consegue chegar em casa, meu carro está na rua, porque a gente não consegue entrar. Em resposta à nossa solicitação a respeito dessa demanda dos moradores da rua Leopoldo Souza e de outras tantas que nós recebemos sobre questões estruturais em função dos alagamentos e de toda essa falta de retorno estrutural aqui em Cachoeira do Sul, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cachoeira do Sul informou que a prefeita Ângela Chu não poderia atender a reportagem porque está participando da solenidade de troca de comando do Exército aqui em Cachoeira do Sul. O titular da Secretaria de Obras, Telmo Bauer, está afastado em licença saúde e por isso também não poderia dar um retorno. Nenhum outro titular ou secretário de qualquer outra pasta também estava em condições de dar algum retorno à reportagem do NT Sul, informou a assessoria de comunicação. Portanto, nós encerramos essa reportagem sem condições de dar retorno nem aos moradores da rua Leopoldo Souza ou qualquer outro morador de Cachoeira do Sul que esteja com alguma demanda relativa à estrutura de Cachoeira do Sul ou qualquer outro pedido relativo a essas questões aí decorrentes da enxurrada, seja do dia 22 ou qualquer outra demanda estrutural da cidade. Bom, e no fim da manhã, o coordenador da Defesa Civil, o Edson das Neves Júnior, se voluntariou para estar com a gente aqui no estúdio para trazer, então, os esclarecimentos, ao menos esclarecimentos que sejam pertinentes, Edson, a tua pasta, porque vale aqui o esclarecimento. O Edson, ele é coordenador da Defesa Civil, como a Thelma mencionou, o titular das obras está em licença saúde. Mas e aí, Júnior, o que a gente pode dizer para esses moradores ali especificamente? E como é que a Prefeitura está priorizando? Quais obras atender primeiro? Porque é obra para todo lado que são necessárias, né? Tá, Daniel, até então para esclarecer, eu fui solicitado pela prefeita para buscar o quanto antes atender pelo compromisso que ela já tinha agendado. Mas é isso, assim, por vezes nós não estamos tendo hora nem para iniciar, nem para parar. Nós estamos trabalhando sábado, domingo, feriado, porque paralelo às obras tem que acontecer os relatórios. A administração pública ela tem uma diferença de velocidade, porque a gente precisa cumprir processos e prazos legais. Mesmo o decreto da situação de emergência, ele te traz uma dispensa de licitação, não é que tu não precise fazer, é uma licitação com um prazo menor e por vezes existe essa dificuldade em atender porque tu está em atendimento ou com demais agendas. Júnior, um parênteses aqui, você sabe dizer quantas equipes existem? Qual que é o tamanho da estrutura disponível hoje para atender as... Da Secretaria de Obras, nós estamos com toda a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, equipe de calçamento, pavimentação, limpeza urbana, podas e jardins trabalhando juntas, tá? Então, assim, hoje vamos lá, é um efetivo de 40, 50, 60 pessoas, não sei te dizer pontualmente, porque não é a minha área de atuação. Tá? Mas todo o esforço da Prefeitura está concentrado nisso, sendo que algumas vezes foi necessário, inclusive, trazer as equipes do interior para reforçar a cidade. Como eu estava te dizendo, os números nos mostram que as situações mais graves, bairro Bom Retiro, em seguida, bairro Ponte Verde. Então, logo em seguida, essa força-tarefa deve ser deslocada para o bairro Ponte Verde. A Defesa Civil chegou primeiro no bairro Ponte Verde, porque dentre as atribuições da nossa, coube aquilo que diz respeito à vida humana. Vida, risco iminente, ou seja,
casa caída ou casa que está caindo sobre o morador, ou que poderia ser levado. Inclusive, logo ali à esquerda tem uma casa que nós estamos monitorando, porque são casas que estão muito próximo à sanga, e essas edificações, essas ligações, inclusive de água e esgoto para dentro da sanga, acabam causando desassoreamento e o volume elevado. Não há o que explicar para esses moradores, há sim a necessidade de ações urgentes e elas vão ser adotadas. A gente está trabalhando até para tentar superar essa ausência do secretário de obras, e por isso estou aqui, né, porque é um trabalho assim, não de achar culpados, mas de encontrar soluções. Né? Como disse, Cachoeira é uma cidade que já tem problemas há muito tempo e esta chuva agravou. Então precisamos ter resposta mais rápida, mas precisamos também da compreensão da população. Como tu disse ali, é um caso grave e a gente respeita, né? Que não é uma reclamação. Claro. Para nós ela é uma solicitação e uma informação. Inclusive, Júnior, vamos dar uma olhadinha, a gente tem algumas mensagens aqui, possivelmente a gente não vai conseguir dar resposta a todas, mas vamos ver o que nossos telespectadores estão dizendo aqui também, ou algumas dessas circunstâncias. Olha só, aqui um telespectador anônimo, essa é a rua Francisco Pinto Bandeira, no antigo Poço Comprido. Gostaríamos de atenção e cuidado a esse local. Então é barro, né? Vamos adiante, vamos ver mais algumas mensagens aqui. A Karina Loreto, sou moradora da rua Bertolina de Paula Nunes, loteamento Germanos, bairro Bom Retiro, mencionaste, né, agora há pouco. Gostaria de saber quando a prefeitura vai dar um jeito de fazer a limpeza das sangas, que estão trancadas de lixo. Se vier outra chuva forte, vai inundar as casas de novo. Infelizmente, estão fazendo pouco caso das pessoas. É a opinião aqui da Karina. O que a gente pode dizer para o pessoal aí da... Bom, a Karina, acho que ela deve ter me visto lá pelo loteamento Bom Retiro, lá da Zona Leste, onde é chamado também de Ilha do Amor. A gente já percorreu ali tanto a área externa quanto a área de dentro da sanga, fazendo inclusive a limpeza das galerias. Só que é isso, existe uma dificuldade de acessar aonde foi criados os depósitos de entulho. Porque para tirar aqueles entulhos vai ter que ser um trabalho muito manual. E nós não teremos força de trabalho para fazer isso neste momento. E, inclusive, terá que ser refeita, e estou conversando isso com a prefeita, praticamente toda a canalização do loteamento Bom Retiro Zona Leste, porque ali é feito com tubos que não têm capacidade de fazer a drenagem daquela região. Então, assim, a gente está ciente do problema, está acompanhando e está buscando soluções, num primeiro momento, emergenciais. Até porque estamos trabalhando para apresentar ao governo federal um projeto de reconstrução bem mais amplo para esse novo momento. Inclusive, até quero aqui dizer que Cachoeira é um dos municípios que protocolou no PAC 4 uma proposta de 59 milhões, um projeto de prevenção de encostas, né, e também de macrodrenagem. Então, assim, e isto foi muito antes destes eventos. Em novembro, esse processo está tramitando e aí sim teremos recursos para ações de grande porte no município. Júnior, a gente tem muitas outras mensagens, mas acho que uma pergunta, a gente está com um tempo aqui bastante curto, uma pergunta que acredito que a resposta é bastante importante. Você mencionou, né, o decreto de emergência, mencionou já como que funciona isso, que a prefeitura pode fazer um contrato, vamos dizer assim, emergencial, mas para isso precisa ter dinheiro. Então, o que dá para a gente dizer? Há a possibilidade de contratação, por exemplo, de uma empreiteira ou de uma empresa que auxilie nessas obras? Isso vai ser feito? Ou qual é a expectativa de vocês? Estávamos trabalhando nisso hoje pela manhã, não somente hoje pela manhã, mas estamos buscando finalizar com base nesse mapa que a gente montou, porque para contratar a empresa, eu preciso dizer o que a empresa vai fazer. Se eu pegasse somente os primeiros dias do processo, eu teria um número muito reduzido de canalização danificada. Então, assim, para ter a contratação, eu preciso ter objeto definido, né? Principalmente em questão emergencial. Então, estamos finalizando isto para contratar essas equipes. Usaremos recursos que nós já temos, né? Que foi uma antecipação da Câmara de Vereadores de 500 mil, temos 550 mil no Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, que vem o fundo a fundo do Estado, e estamos tentando quantificar o valor que precisamos para definir esse dinheiro que nós já temos, qual a prioridade de atendimento, e solicitar auxílio do governo federal para o montante que vai restar, que vai faltar para esse atendimento. Júnior, agora uma expectativa de data para daqui a pouco ter uma empresa auxiliando Cachoeira do Sul, trabalhando nessas obras, então não tem como dar essa Ela pode acontecer em 15, 20 dias, né?
Vamos trabalhar nisso, ou pode ter um tempo maior, porque ainda estão chegando demandas. Conforme vai chegando, a gente vai acrescentando mais ao pedido. Então, assim, a prefeitura está numa época de fim de ano que tem uma questão orçamentária a ser cumprida, encerramento de um ano contábil ou abertura de outro. Então, se precisar uma data é muito difícil, não vou prometer algo, mas que as pessoas cadastrem para nós poder visitar e colocar na lista de atendimento. Peço perdão pela indelicadeza, nós precisamos concluir aqui o telejornal NT Sul. Então, agradecemos aqui a presença do Júnior e a você de casa também. Nosso muito obrigado pela companhia. O NT Sul fica por aqui. Mais informações sobre obras, sobre efeitos das chuvas em nossas redes sociais, em facebook.com/TV Cachoeira. E a gente volta ao ar amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau!